Martinha. Boa noite, senhores vereadores, também a todos que nos acompanham pela internet. Solicito da senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Alceu Antônio Mazieiro. Presente. Celso Roberto Pegorim. Presente. Edson Rinaldo Espírito. Presente. José Eduardo Trevisan. Presente.
José Lourenço Espírito. Presente. Mara Valdo. Presente. Cristina Cury, presente. Marta Maria Vicky Martins. Presente. Maurício Godoy Prata. Presente. Havendo número legal, inclusive para deliberações, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Antes de nós iniciarmos o nosso expediente, eu gostaria de fazer um esclarecimento aos vereadores e a todos que estão nos acompanhando pela internet. A 11ª sessão ordinária, que deveria ter sido realizada na última segunda-feira, dia 10 de agosto, foi cancelada e tornada sem efeito todos os atos que já haviam sido praticados. Isso porque, como já é de conhecimento de todos os vereadores, nós tivemos problemas técnicos no sistema de gravação e transmissão audiovisual da Câmara Municipal, que gerou o cancelamento da sessão e a sua realização foi remarcada para hoje. Inclusive, também quero ressaltar que, devido ao momento de pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, temporariamente não está sendo permitida a presença de público nas sessões, e a forma dos cidadãos acompanharem as sessões é através da nossa transmissão via internet, inclusive desta sessão. Bom, vou dar início então ao expediente. Será colocada em votação a ata da 14ª sessão extraordinária. Como a cópia dessa ata já foi previamente disponibilizada a todos os vereadores, eu dispenso sua leitura e a coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a ata da sessão extraordinária permaneçam como estão. Aprovado. Dando início ao nosso expediente, vamos primeiramente às leituras das correspondências recebidas na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras. Ofício número 121 de 2020, Saidoco, balancetes da receita e despesa do Saidoco, referente ao mês de junho de 2020. Relatório do controle interno número 6 de 2020 do Saidoco. Ofício número 56 de 2020, Santa Casa, prestação de contas, referente ao mês de junho de 2020. Ofício número 26 de 2020, Prefeitura Municipal, resposta ao ofício número 029 de 2020, da Câmara Municipal. Ofício número 16 de 2020 da Prefeitura Municipal, quadro correspondente referente ao relatório resumido da execução orçamentária do terceiro bimestre de 2020 deste município. Ofício número 17 de 2020, Prefeitura Municipal, balancete das receitas e das despesas e a relação de pagamentos relativos ao mês de junho de 2020 da Prefeitura Municipal. Ofício número 33 de 2020, Saidoco, balancete da receita e despesa do Saidoco referente ao mês de julho de 2020. Ofício número 65 de 2020, Santa Casa, prestação de contas referente ao mês de julho de 2020. As correspondências dos respectivos documentos ficarão à disposição na casa. Prosseguindo, vamos à leitura dos projetos que deram entrada na casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a sua leitura. Projeto de Lei do Executivo número 52 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera, mediante substituição, os anexos da Lei Municipal número 4.399/17, de 29 de setembro de 2017, já alterados pela Lei número 4.428, de 13 de setembro de 2018, e pela Lei 4.520, de 19 de setembro de 2019. Esse projeto já foi encaminhado às comissões permanentes para a elaboração de parecer. Projeto de Lei do Executivo número 53 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da lei orçamentária para o exercício 2021 e dá outras providências. Esse projeto também já foi encaminhado às comissões permanentes, aguardando a elaboração do parecer. Dando prosseguimento, informo que o projeto de lei do Executivo número 55 de 2020 foi retirado da pauta, porque chegou na casa o projeto de lei substitutivo ao mesmo. Informo também que na última sexta-feira deu entrada na casa o projeto de lei do Executivo número 56 de 2020, com solicitação do prefeito para que o mesmo seja incluído na pauta desta sessão ou então em sessão extraordinária, bem como solicitou o regime de urgência ao mesmo. Como já informado também na segunda-feira, também deu entrada na casa o projeto de lei do Executivo substitutivo número 55 de 2020, também com solicitação de regime de urgência. Em informal consulta aos vereadores, houve prévia e unânime concordância que a inclusão dos projetos de lei do Executivo entrariam na pauta dessa sessão ordinária. Apenas por formalidade, eu indago a todos os vereadores aqui presentes se ratificam a concordância com a inclusão desses dois projetos na pauta.
Havendo concordância unânime, fica incluído então na nossa pauta os projetos de lei do Executivo substitutivo 55/2020 e 56/2020. Solicito então ao primeiro secretário que faça as leituras desses dois projetos. Substitutivo do projeto de lei número do Executivo número 55/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a formalizar parcerias por meio de termos de fomento e ou termos de colaboração com as entidades que especificam, para repasse, recurso e dar outras providências. Esse projeto já foi encaminhado às comissões para elaboração de parecer. Projeto de lei do Executivo número 56, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Esse projeto também já foi encaminhado para as comissões para elaboração de parecer. Informo também que foram apresentados regime de urgência subscrito com o número mínimo de assinaturas ao projeto de lei do Executivo substitutivo número 55/2020 e também ao projeto de lei do Executivo número 56/2020. Portanto, nos termos regimentais, esses dois projetos serão deliberados em discussão e votação única nesta sessão. Dando continuidade ao nosso expediente, vamos passar a leitura das indicações que foram apresentadas. Após o término das leituras, a palavra poderá ser solicitada para justificativas e comentários. Solicito, então, do primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 31/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que verifica a possibilidade de reformar o piso e alambrado das quadras externas poliesportivo de ginásio de esporte Dr. Jonas Edson Faulino. Indicação número 32/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que verifica a possibilidade de fazer cobertura na quadra esportiva da CENEI Professor Maria Lúcia Altimari Dantas, localizada no bairro João Vioto. Indicação número 33/2020, de autoria da vereadora Marta Maria Martins, que verifica a possibilidade de ser feito um estudo para implantar o convênio médico para os servidores públicos municipais através da empresa São Francisco. Indicação número 34/2020, de autoria do vereador Trevisan, que verifica a possibilidade de construir uma lombada na rua 15 de novembro, de frente ao número 661 Centro, onde algumas pessoas estão trafegando com veículos em alta velocidade, ocasionando os acidentes. Indicação número 35/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que seja determinado o setor competente da Prefeitura Municipal realizar recapeamento asfalto na rua São Bento, Vila Santo Antônio, rua Moquembu, Vila Santo Antônio, rua José Roberto Torrano, bairro Germano Zangalé. Indicação 36/2020, de autoria da vereadora Mara Valdo, que seja determinado o setor competente da Prefeitura Municipal realizar recapeamento asfalto Avenida Antônio Girotti, Vila Mira Lopes, Rua Paraíba, Vila Bandeirantes, Rua Pedro Salvadeu, Parque Paris Fagundes. Indicação número 37/2020, de autoria do vereador Tião Mazeiro, que verifica a possibilidade de ser construído um redutor de velocidade na rua 15 de novembro, de frente ao estabelecimento comercial Brás Madeira. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Como de costume, as indicações serão devidamente encaminhadas ao Executivo. Vamos passar agora aos requerimentos que estão na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça suas leituras para que sejam deliberados. Requerimento número 38/2020, de autoria do vereador Edson Rinaldo Espírito, requer informações e documentos a respeito das respostas ao requerimento número 36/2020, encaminhado pelo ofício número 26/2020. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam com a palavra, presidente. Com a palavra. Só para retificar, né, que já foi falado na outra sessão, mas estamos iniciando novamente. Para justificar o meu voto contrário a todos os requerimentos, que nesse período de pandemia estou votando contra todos os requerimentos. Os departamentos vinham trabalhando com um número menor de pessoas e, por isso, é o meu voto contrário. Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Requerimento número 39/2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito do pregão presencial 01/2019. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado por 5 votos a 3.
Requerimento número 40, 2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito do pregão presencial número 39, 2019. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Requerimento número 41, 2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito do SAIDOC. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, presidente. Com a palavra. Todas essas solicitações por via requerimento, muitas vezes, o Tião fala que é um momento de pandemia e tal. Mas se tivesse na transparência, de uma maneira legítima, né? Eu tento várias informações na transparência, tento aqui por via até pedindo auxílio para nossas assessorias aqui, e a gente não consegue. Então, o que não tem na transparência e deveria ter é que nos leva a fazer o requerimento. Ou, muitas vezes, o acesso rápido que alguns vereadores da situação têm em relação à resposta, né? A gente vê que, às vezes, o Tião vem com respostas que a gente até pega o requerimento e rasga, fala não precisa mais porque o Tião já foi lá e já perguntou. Então, como nós não temos facilidade, abertura para respostas, nós muitas vezes não achamos, não encontramos na transparência, então nos obriga a fazer o requerimento, porque sem respostas nós não podemos trabalhar. Então, por esse motivo que às vezes o requerimento se faz necessário. Se fosse cumprido certinho, ou atende o vereador prontamente, ou coloca na transparência, nós não precisaríamos estar fazendo requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Requerimento número 42, 2020, de autoria do vereador Maurício Godoy Prado, requer informações e documentos a respeito da relação entre o município de Dois Córregos e a Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos no exercício 2017 e 2018. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com este requerimento permaneçam como estão. Aprovado com 5 votos a 3. Continuando, vamos passar a moção que está na nossa pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da sua ementa para que seja deliberada. Moção número 19, 2020, de autoria da vereadora Maravaldo. Moção de aplauso ao lar Tito Paiva em Dois Córregos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Os vereadores que estiverem de acordo com esta moção permaneçam como estão. Aprovado. Dando prosseguimento ao nosso expediente, informo que foi apresentado pelo cidadão e eleitor Nelson de Almeida Júnior, representação por quebra de decoro parlamentar em face da vereadora Mara Silvia Valdo. Vamos então passar ao procedimento de deliberação sobre a representação apresentada. Antes de iniciar, eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre como será o procedimento. Primeiramente, será solicitada a representada para que deixe plenário e, na sequência, será solicitada ao suplente, já previamente convocado, que adentre ao plenário e tome o assento da titular. Após isso, será lida a representação e será facultada a vereadora representada ocupar a tribuna para fazer sua defesa oral por 10 minutos. Em seguida, concluída a defesa, novamente será solicitada a representada que deixe plenário, para que tenha início a votação sobre o recebimento ou não da representação. Terminada a votação e proclamado o resultado, será solicitado ao suplente que deixe plenário para que a vereadora titular a ele adentre e retome o seu assento. Por fim, esclareço que fora convocado o suplente presente, que aceitou o encargo e foi previamente habilitado a deliberar nesta sessão. Feito esses esclarecimentos, eu pergunto à vereadora Maravaldo. A senhora gostaria de fazer sua defesa oral antes da votação para recebimento da representação? Sim. Vamos então dar início ao procedimento. Primeiramente, solicito a vereadora representada Maravaldo que a deixe plenário para dar lugar ao seu suplente. Solicito também, agora que o suplente do vereador aqui presente, Rogério Augusto Barbosa do Amaral, adentre ao plenário e tome o seu assento.
Não, sim. Tem. Dando início aos trabalhos de deliberação, ratifico a posse do suplente, que já foi empossado em procedimento próprio em outra oportunidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da representação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dois Córregos. Nelson de Almeida Júnior, brasileiro, casado, operador de máquinas, cidadão em pleno gozo de seus direitos políticos, portador do documento de identidade RG número 24849-449-SSP-SP e do CPF MF número 145-645-248-79, título de eleitor número 2079-78-0167, Zona Eleitoral 241, seção 0075, residente domiciliado na Rua Osório Rampazzo, número 110, Conjunto Habitacional Laís Casonato, nesta cidade e Dois Córregos, São Paulo. Vem a elevada presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento, com lastro no artigo 55, inciso 2, da Constituição Federal, no artigo 16, inciso 2, da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1, no Decreto 201/67, e também nas disposições da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, oferecer a presente representação por quebra de decoro parlamentar, com a consequente perda de mandato eletivo, em face da vereadora Mara Silva Valdo, eleita e mandatária pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, qualificação de conhecimento dessa Casa Legislativa pela prática de atos incompatíveis com os deveres inerentes ao decoro parlamentar, o que faz em razão dos fatos e fundamentos que a seguir expõe. Dos fatos, a vereadora representada, Mara Valdo, como adiante se verificará, praticou conduta pública que atentou e atenta contra o decoro parlamentar e contra a dignidade do poder legislativo. Ocorre que a vereadora representada publicou em sua rede social, Facebook, no dia 9 de junho de 2020, através de postagem efetivada às 15h56, afirmando que o abrigo emergencial havia sido denunciado na Drades de Bauru para que fosse fechado, alegando que a denúncia foi perseguição política e que fica tramando de como vão pegar. Adiante, a cópia do print da publicação da notícia falsa feita pela vereadora representada. Porém, após cautelosa verificação de veracidade da notícia publicada pela representada, restou constatado ser notícia falsa, hoje tão popularmente denominado fake news. No dia 10 de junho de 2020, conforme comprova a anexa mídia DVD, contendo a gravação audiovisual da matéria relativa ao caso em questão, no dia seguinte ao da publicação feita pela representada, o jornalista Arthur Filho, em sua página de notícias da rede social Facebook, denominada Transnotícia, esclareceu ter feito contato com a diretora da Drades, diretora regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Bauru, senhora Fátima Terezinha Camargo Guimarães, e por ela foi informado que não tinha sido apresentado nenhuma denúncia em relação ao abrigo emergencial de Dois Córregos, revelando que a postagem da vereadora trata-se de mentira. Na edição do jornal O Democrático, de 19 de junho de 2020, cuja imagem adiante é apresentada, foi publicada uma matéria a respeito da falsa notícia publicada pela representada em sua rede social, o que também demonstra a proporção que tomou a inconsequente conduta da vereadora Mara Valdo.
Nessa matéria jornalística em referência, inclusive, há uma notícia de que o presidente da Câmara Municipal recebeu um ofício da Drades de Bauru em resposta a anterior questionamento informando que a suposta denúncia que a vereadora representada divulgou era realmente falsa, pois não havia sido feita nenhuma denúncia naquele órgão a respeito do abrigo emergencial. Ou seja, a informação oficial recebida pela Câmara Municipal dá conta de que a publicação feita pela representada é mentirosa. Com sua publicação falsa sobre a denúncia à Drades de Bauru, que jamais fora feita, a vereadora, por não dizer o nome de quem teria denunciado, insinuando que teria sido algum vereador da atual oposição ao governo municipal, não se denegriu a sua imagem como parlamentar, mas também, de forma injusta, a imagem dos demais, não só denegriu a sua imagem como parlamentar, mas também, de forma injusta, a imagem dos demais vereadores, além de ter ferido e exposto indevidamente ao ridículo a imagem do próprio Poder Legislativo Municipal. Relevante dizer que, outrora da publicação falsa, por ser vereadora, no exercício de seu mandato eletivo, goza de credibilidade, portanto, qualquer publicação feita por ela, incontestavelmente, tem força capaz de fazer a população acreditar no conteúdo da matéria publicada, mesmo não sendo verdadeiro. Essa situação fática, evidentemente, fez com que todos os vereadores, principalmente os oposicionistas ao atual governo municipal, ficassem numa situação vexatória para com a população, sendo cobrados e sendo alvos de muitas críticas dos cidadãos e eleitores, por uma atitude negativa, sem que tivessem cometido inocentes, portanto, sendo injustamente cobrados e criticados por algo que não praticaram, tudo como resultado da notícia falsa disparada pela representada. Além disso, a nojenta e inconsequente atitude da representada, vereadora do município, publicando falsa notícia, implicitamente, de forma indireta, acreditando o falso ato de denunciar aos vereadores oposicionistas por perseguição política e tramóia para pegar, também não denegriu a imagem do Poder Legislativo e de todos, também denegriu a imagem do Poder Legislativo e de todos os vereadores que os integram. Sobre o decoro, oportuno esclarecer que existem restrições às condutas dos parlamentares. Elas devem ser éticas, de comportamento adequado perante a sociedade. Essa conduta é também chamada de decoro. E o parlamentar deve, portanto, manter o decoro parlamentar. O decoro parlamentar deve ser sempre mantido, pois é essa a conduta esperada pela sociedade que elege seus representantes. Comportando-se contrariamente ao decoro, o parlamentar fere de morte a imagem do parlamento, levando-o ao desmerecimento por falta de respeito à sua dignidade, expondo-o às críticas injustas sem qualquer fundamento. A quebra do decoro ocorre em função de comportamento inadequado do parlamentar, uma vez que se pauta na falta de decência, no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa Legislativa, faltando-lhe com respeito e com a dignidade que merece, expondo-a a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. No sentido jurídico, decoro traduz-se em honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si e aos outros. O decoro parlamentar, deve ser mantido, posto que não diz respeito somente ao membro do parlamento, individualmente, mas também a todos os demais parlamentares e principalmente ao Poder Legislativo, a que pertencem. A titular verdadeira do comportamento decoroso é a própria instituição do parlamento. A instituição do parlamento tem o direito da preservação de sua condição institucional através de comportamento digno de seus membros. Ela tem o direito de preservar sua imagem, sua reputação e sua dignidade.
A prerrogativa do exercício do mandato parlamentar desloca-se para a honra subjetiva da Casa Legislativa, que deve ser protegida pelos comportamentos responsáveis dos seus membros. Configura-se como condutas lesivas ao decoro parlamentar, entre outras, a fraude, a acusação de crime, o ato falho, o abuso do poder, o mau comportamento, a improbidade. Por toda a situação fática, narrada, e após minuciosa análise dos elementos de provas, firmou o representante a convicção de ser plenamente cabível a representação ora ofertada, pois a deplorável ato praticado pela vereadora representada provocou grande repercussão negativa aos vereadores e ao Poder Legislativo como um todo, perante a sociedade doiscorreguense. Documentos, prints, gravações em áudio e vídeos de páginas do Facebook, entre outros. Em suma, a vereadora representada por sua conduta irresponsável e inconsequente, envolta por visível má-fé, enganando as pessoas, imputou de forma indireta aos demais parlamentares conduta que sabia ser inverídica, mentirosa, expondo tais membros e o próprio parlamento ao ridículo, ao vexame, que passaram a ser alvo de críticas, e tudo isso com o objetivo de, sem qualquer fundamento, colocar a população contra os políticos não pertencentes ao mesmo grupo político que o seu. Ou seja, agiu com o propósito de tirar proveito político para si e para o seu grupo político. Por todas as ponderações, extrai-se que o ato praticado pela representada foi totalmente incompatível com o decoro parlamentar, posto que, por sua própria natureza, afrontou padrão ético e aos valores morais que devem permear a coletividade. A reprovável atitude comprometeu a própria ideia de que o parlamento é uma instituição séria, composta por pessoas de reputação induvidosas, eleitas pela comunidade para bem representá-los. Nesse diapasão, o próprio parlamento, na qualidade de ofendido, tem o direito de punir e até expulsar os seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar, de forma a restabelecer a sua imagem e a sua honra objetiva e subjetiva. E é exatamente por essa razão também que o parlamento, no exercício de típico poder censório, tem competência para decidir qual conduta considera ofensiva à sua honra e qual reputa admissível ou tolerável. Esse juízo daquilo que seja ou não compatível com o decoro parlamentar, em cada caso concreto, é exclusivo de cada Casa Legislativa, sem qualquer interferência de qualquer outro poder, inclusive o Poder Judiciário. Sem prejuízo da apuração dos fatos relacionados, a infração ao decoro parlamentar na esfera legislativa cabe também à baila que, em tese, a vereadora aqui representada pode também ter cometido crime previsto no Código Penal brasileiro, não se descartando, assim, a hipótese de se ver processada de forma independente e alheia pelo Poder Judiciário em face de sua suposta conduta criminosa. Mas, forçoso dizer que cabe ao Poder Legislativo processar e julgar os vereadores que o integram pela prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar, independentemente de processo e julgamento criminal no âmbito do Poder Judiciário. Para arrematar, tanto é verdade que a vereadora Mara Valdo denegriu a imagem do Poder Legislativo do município dos vereadores que o integram, da mesma forma como foram as imagens dos demais parlamentares que a maioria dos vereadores apresentou a moção de repúdio, no número 17 de 2020. A atitude negativa praticada pela parlamentar. Documento incluso, a cópia extraída do sítio da Câmara. Tal moção, como aduzido em seu próprio bojo, deve ter por objetivo repudiar veemente a conduta da vereadora Mara Valdo por ter publicado em sua rede social texto de sua autoria, através qual notificou falsamente fake news que haviam feito denúncias acerca de irregularidades no abrigo emergencial de Dois Córregos, a Adrades de Bauru, para fechar.
Como também consta na moção de repúdio, a vereadora, por sua conduta vergonhosa, causou grande vexame ao Poder Legislativo de Dois Córregos, induzindo a população a comentar que, o mesmo não serve para nada. Além disso, a moção, referindo-se à publicação, faz menção que a vereadora é uma pessoa pública, mandatária, eleita, e propagou notícias falsas com finalidade eleitoreira, e que foi tal atitude que causou a disseminação do ódio entre as pessoas. Partir daqui. Portanto, uma vez que é justa a pretensão do representante como forma de reparação e punição pela inaceitável, espúria, deplorável, irresponsável e inconsequente conduta da vereadora representada, Mara Silvia Valdo, outra alternativa não há, senão a apuração pela Câmara Municipal, através de comissão processante, do ato infracional ao decoro parlamentar, com a consequente cassação do mandato da vereadora infratora pelo plenário da Casa Legislativa. Tudo em defesa ao decoro parlamentar, dos edis e do próprio Poder Legislativo. E como forma de restabelecer a sua credibilidade perante a sociedade, assegurando-se a ela, representada, o contraditório e a ampla defesa, como corolários do devido processo legal, garantias constitucionais obrigatórias em um Estado democrático de direito. Do direito. Preceitua o artigo 55 da Constituição Federal que, artigo 55, perderá o mandato deputado ou senador. Inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Por seu turno, o artigo 29, inciso 9 da Carta Magna, assim dispõe: o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Dessa forma, o preceito contido no artigo 55 da Constituição Federal tem plena aplicação no caso presente, pois é indiscutível que deve ser obrigatoriamente observado o princípio da simetria constitucional pelos entes federados e municipais. Também a Constituição Estadual Paulista traz como preceito, em seu artigo 16, inciso 2, que, artigo 16, perderá o mandato o deputado, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. A exemplo da assertiva anterior, o preceito constitucional paulista também tem aplicação na Casa, que se apresenta uma vez que o princípio da simetria entre a Carta Constitucional Paulista e a legislação municipal deve obrigatoriamente ser observado. Sobre a matéria tratada nesta representação, notadamente quanto à legitimidade para oferecê-la, também é salutar referenciar que o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67 prescreve o seguinte. Artigo 5º. O processo de cassação no mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Nesse sentido, conclui-se que a denúncia
ou representação poderá ser apresentada por qualquer cidadão, desde que eleitor no gozo de seus direitos políticos. O representante, conforme observado pelos anexos documentos, é eleitor e domiciliado em 2 córregos e está em pleno gozo de seus direitos políticos, sendo dessa forma parte legítima para deduzir a presente representação. Além do que, deve ser lembrado que representar nada mais é do que, conforme leciona José Nilo Castro, a satisfação do princípio da livre denunciabilidade popular, que é postulado aplicável ao processo de responsabilização político-administrativa dos agentes políticos. Por outro prisma, quanto à legislação municipal, assim dispõe o artigo 11, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 11. Perderá o mandato o vereador... Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Pela transcrição do disposto no artigo 11, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de 2 Córregos, em perfeita simetria com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e com o Decreto-Lei número 201/67, verifica-se que o vereador perderá o mandato quando proceder de forma incompatível com o decoro. Por derradeiro, o regimento interno da Câmara Municipal de 2 Córregos, da mesma forma, observando obrigatoriamente o consagrado princípio da simetria, assim preconiza em seu artigo 85, inciso 3. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. De-se notar, assim, que o próprio regimento interno da Câmara Municipal de 2 Córregos, além de dispor sobre a infração ao decoro por membro do Poder Legislativo Municipal, também menciona sobre o procedimento do parlamentar incompatível com a dignidade da Câmara Municipal. Com essa disposição regimental, a Câmara Municipal nada mais fez do que dizer que o vereador não pode e não deve praticar atos incompatíveis com o decoro, seja próprio, seja de seus pares, e principalmente do próprio Poder Legislativo. Quis dizer à Câmara Municipal, através de sua disposição regimental, que o decoro de seus membros deve ser observado para que se preserve a imagem do Poder Legislativo. Esse conceito de decoro parlamentar se dá por 2 ângulos. O primeiro visa a normatização do desempenho de um papel social específico, ou de representante político. O segundo abarca a totalidade da conduta do parlamentar, esteja ou não no exercício de suas funções políticas. Nunca é demais dizer que, no caso em tela, a vereadora, como representante do povo, não observou seu dever de manter o decoro parlamentar. Além de ter conduzido sua ação de propagar notícia falsa, de maneira tendenciosa a enganar a população como um todo, tudo previamente pensado, com fins eleitoreiros e objetivando angariar dividendos políticos para si e para seu grupo político, e simultaneamente denegrir a imagem dos vereadores não pertencentes ao mesmo. Com a conduta, a vereadora não só maculou a imagem dos vereadores politicamente contrários ao seu grupo, mas também a imagem do próprio Poder Legislativo de 2 Córregos. Nas palavras do ilustre jurista Miguel Reale, o decoro parlamentar é assim definido. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar, de conformidade com as responsabilidades nas funções que exerce, perante a sociedade e o Estado. Em direção oposta, o próprio jurista Miguel Reale define o desrespeito ao decoro nas seguintes palavras. No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer da Casa dos Representantes e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Em sendo assim, nem se cogita sobre a conduta da vereadora representada, consistente na publicação espúria que maculou o decoro, estar amparada sob o manto da imunidade parlamentar. No que tange a aplicação do Decreto-Lei nº 201/67, a cassação de mandato de vereador integrante da Câmara Municipal de 2 Córregos deve ser acrescentado ainda que o seu regimento interno, pelo artigo 86, caput, assim preceitua. O processo de cassação no mandato de vereador obedecerá ao rito estabelecido na legislação federal. Ressalvando-se que o artigo 22 mencionado, no parênteses, refere-se a artigo da antiga Lei Orgânica Municipal. O dispositivo regimental deixa claro que o rito do processo de cassação do mandato de vereador integrante da Câmara Municipal de 2 Córregos é o estabelecido na legislação federal, valendo dizer o Decreto-Lei nº 201/67.
Todos os dispositivos constitucionais, legais e regimentais até aqui elencados, de forma clara, são unânimes ao prever a perda de mandato eletivo de parlamentar que infringir os deveres inerentes do decoro. Quanto à representação ora deduzida, relevante trazer a evidência que, ao receber representação que lhe é endereçada contra qualquer edil, compete ao presidente da mesa diretora da Câmara Municipal observar o que dispõe o artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/67, e determinar, na primeira sessão após o seu protocolo, a sua leitura e posterior consulta ao plenário sobre o seu recebimento nos moldes constitucionais, legais e regimentais. A determinação da leitura e a consulta ao plenário sobre o recebimento da representação não é ato facultativo ou discricionário do presidente da Casa, mas obrigatório, sob pena de incidência em crime de responsabilidade punido com a perda do mandato. Do pedido. Presentes os elementos necessários à instauração do processo político-administrativo para a cassação de mandato eletivo por quebra de decoro parlamentar, em face da vereadora representada Mara Silvia Valdo, é imperioso e pleiteia o representante seja recebida a presente representação com a consequente abertura do competente e respectivo processo administrativo, constituindo-se comissão processante, que após análise da defesa prévia deverá decidir pela continuidade do processo e conduzir a instrução processual, para no final ser decidida pelo plenário a cassação do mandato da representada, tudo nos termos do Decreto-Lei nº 201/67, devendo ser assegurado à mesma o contraditório e a ampla defesa. Dos requerimentos. Diante de todo exposto, requer, uma vez recebida a representação, prudentemente e por cautela, seja determinado o afastamento da vereadora representada das suas funções, a fim de que se evite quaisquer interferências nos trabalhos das investigação da comissão processante, garantindo-se, assim, a adequada instrução processual. Requer também seja determinado a representada que nada mais publique por qualquer meio sobre o assunto que deu causa à instauração do procedimento, posto que dessa forma poderá ser evitada mais deturpação sobre os fatos a serem apurados, evitando-se, assim, novas notícias falsas que possam comprometer a lisura do procedimento e o entendimento dos cidadãos. Das provas. Requer ainda sejam recepcionadas todas as provas apresentadas com esta representação, deferindo-se ainda o juízo da comissão processante a produção de outras provas lícitas, como a oitiva do representante e de testemunhas, perícias e, se necessário, a apresentação de novos documentos de fatos novos surgirem, tudo em nome da apuração da verdade real sobre os fatos. Finalmente, por ter afirmado na matéria jornalística do jornal O Democrático sobre a existência do ofício originado da DRADES de Bauru, informando a Câmara Municipal de Dois Córregos que não houve denúncia relacionada ao abrigo emergencial e pelo fato de o representante não ter tido acesso a esse documento, requer seja anexada a presente representação pela Casa Legislativa cópia do referido ofício. Nesses termos, após o cumprimento de todas as formalidades, pede deferimento. Dois Córregos, 31 de julho de 2020, Nelson de Almeida Júnior. Concedo à vereadora representada, Mara Silvia Valdo, o tempo de 10 minutos para que apresente sua defesa oral. Solicito, então, que ela adentre ao plenário e ocupe a tribuna. Vereadora Mara Valdo, a senhora está com a palavra. Ai, Jesus, me ajuda. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet e pelo Facebook. Bom, sobre o caso, eu gostaria de esclarecer que neste dia que eu fiz a publicação, nós tivemos uma reunião no Departamento de Saúde, eu, a vereadora Marta e o Tião Mazieiro, junto com o prefeito, e acabando a reunião, a Marta disse, eu estive na Câmara, e o presidente veio perguntar se é verdade que teve uma denúncia na DRADES e que a DRADES estava aí. E eu disse que não sabia, foi a resposta dela. E o prefeito disse, realmente teve uma denúncia, sim. Porque eles entraram em contato com a assistência social e disse que o abrigo tinha que ser fechado ou retirado do local. Que não podia
ter duas finalidades no mesmo estabelecimento. E que também tinha conversado com a Fátima tinha até entrado em contato com ele pelo telefone. E eu saímos dali, eu cheguei no meu estabelecimento, fiz a publicação, fiz a matéria e publiquei. Fiquei inconformada com a situação, fiquei pensando, mas como pode alguém denunciar um abrigo emergencial que está fazendo tão bem para a população, que está tirando as pessoas da rua? Eu fiquei inconformada com aquela situação. Que alguém pudesse chegar a esse ponto de tirar, de denunciar, ou de comunicar, ou de fazer alguma coisa para que fechasse o abrigo. Então, e foi isso ocorrido. Eu quero aqui pedir desculpa para quem se sentiu ofendido e não conseguiu entender realmente o que eu escrevi na matéria, que era uma preocupação com o povo. Momento algum disse que foi a oposição que falou alguma coisa ou que fez alguma coisa. Eu disse perseguição política. Momento nenhum. Nunca disse que foi o legislativo ou nenhum vereador. Momento nenhum disse isso. Apenas perseguição política. Eu quis passar essa informação porque eu achei que aquele momento era pertinente para a população saber o que realmente estava acontecendo, como faço com todos os atos que acontecem na minha vida pública, né? De chegar lá e publicar e falar. Então, a ideia não era de denegrir a imagem de ninguém, e muito menos do legislativo de onde eu faço parte. Nunca fiz isso, nunca falei e nunca farei. Sobre a pessoa que entrou com a representação, Nelson Almeida, irmão do Monstrinho, uma pessoa que diz que entrou com essa perseguição, com essa denúncia, com essa representação, porque eu persigo a mãe dele. Falou isso várias vezes para várias pessoas, até em alguns bares, até no cara a cara, quando alguns dos vereadores estavam falando, ele escreveu lá embaixo. Eu entrei mesmo com a representação, quem quiser saber me procure. O Monstrinho também, quando ele veio aqui nessa casa, ele também falou, ela persegue a minha mãe. Então, eu queria deixar bem claro que o que aconteceu com a mãe dele, eu não persigo ninguém, não tenho poder para tirar ninguém do lugar. O que aconteceu com a mãe dele foi um telefonema de dentro da Connecticore, avisando, foi logo no começo da administração do Rui, falando que a mãe dele, a ambulância passava lá, pegava a mãe dele e levava para o serviço. E que tinha dia que passava 3, 4 ambulâncias para levar a mãe dele para o serviço, e ele já tinha ido com a primeira. Que, onde já se viu não ter ambulância para a população, mas levar a mãe dele para o serviço, né? E o chefe do departamento, que tomou providência, que trocou ela, tirou ela dali, colocou ela, eu acho que na estação. Então, eu quero deixar claro aqui que em momento nenhum teve perseguição, eu não fiz nada para a mãe dele. Dona Neguita, uma mulher muito trabalhadora, muito humilde, uma pessoa sofrida, uma pessoa que eu tive o privilégio de passar uma parte da minha infância dentro da casa dela. Eu era muito amiga da Meire, irmã deles, né? Uma mulher que teve problema com o marido, que teve problema com filhos, ali dentro da casa. Eu sei metade da história ali da vida deles. Então, momento nenhum, fiz alguma coisa para a mãe dele. Se alguém tomou providência, foi o departamento junto com a mãe dele, e que mudou de lugar. Então, eu queria deixar esclarecido isso, que ele falou que ia fazer isso daqui para se vingar de mim, por isso que entrou com essa representação. Então, eu quero deixar claro isso daqui, que a representação veio por esse motivo, não foi porque feriu a imagem do legislativo, nem de nenhum vereador. E aqui na representação está escrito que a quebra de decoro ocorre em função do comportamento inadequado do parlamentar, uma vez que se pauta na falta de decência, no comportamento pessoal capaz de desmerecer a Casa Legislativa, faltando-lhe com o respeito e com a dignidade que merece, expondo a críticas infundadas, injustas, irremediáveis de forma inconveniente. Será que isso também não aconteceu aqui com outro vereador? Será que fazer protesto não é falta de decoro parlamentar? Será que não é um assédio moral, uma perseguição? Eu acho que tem gente que causou muito mais decoro parlamentar do que uma atitude minha, uma expressão minha, uma ideia, uma informação que eu tive e levei essa informação no meu Facebook para a população. Quero registrar de novo, de forma alguma
pensei em prejudicar ou denegrir a imagem de alguém, até faço parte dessa casa já há 8 anos, jamais faria protesto, porque eu acho que vereador é pela ordem e não pela desordem. Então, eu queria pedir para os senhores vereadores que votassem contra o início desse procedimento, porque acredito que não cometi crime nenhum, não roubei nada, não fiz nada, e agora os senhores aí que tomem as decisões do que vão fazer. Vamos passar à deliberação sobre a representação que acabou de ser lida. Essa deliberação plenária é simplesmente para ser votado pelos vereadores se a representação deve ou não ser recebida. Se for recebida, será aberto o processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Se for rejeitada, a representação será arquivada. Antes de iniciar a votação, esclareço que o quórum é de maioria simples simbólica e será adotado o sistema de votação individual, nominal, utilizando seus termos sim, não ou abstenho. Os vereadores que forem favoráveis ao recebimento da representação, quando chamados a votar, deverão dizer sim. Aqueles que forem contrários ao recebimento da representação deverão dizer não. E os que fundamentadamente por impedimento ou suspeição forem abster-se de votar, deverão dizer abstenho. Esclareço também que os vereadores, se quiserem, poderão usar a palavra para justificar o seu voto, antes de proferi-lo. Alguém necessita de mais algum esclarecimento? Senhor presidente, Oi. eu não sei se cabe agora essa pergunta, mas analisando o contexto da denúncia apresentado pelo denunciante, eu não consegui enxergar nenhum texto onde a vereadora ela insinua os vereadores como culpados da suposta denúncia. Então, na hora de justificar o seu voto, o senhor pode daí falar os motivos aí. Vamos então dar início à votação. Solicito a senhora segunda secretária que faça a chamada dos vereadores para que profiram seus respectivos votos. Ao seu Antônio Mazieiro. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que a denúncia aqui repete em diversos lugares que ofendeu os vereadores e a Casa Legislativa como um todo. Eu quero deixar registrado que em momento nenhum eu me senti ofendido. Aqui fala muito da quebra do decoro. O papel aceita tudo que se escreve. Pode relatar. O nosso regimento é falho. O código de ética, nós não temos para estabelecer as regras quanto à quebra do decoro parlamentar. Realmente fica uma decisão muito pessoal. Se torna realmente uma questão de maioria de votos. Eu votei favorável à abertura de 2 comissões até o momento. Uma, quando foi apresentada contra o vereador Trevisan, e outra contra o vereador Dinho. O meu voto hoje pode ser até uma incoerência, mas eu acredito que todos terão a oportunidade de votar de maneira coerente ou não também. Mas vou votar acreditando no que enxerguei, que na verdade não vi motivo nenhum de quebra de decoro. E também por uma questão partidária, por ser presidente do partido que a vereadora Maravaldo faz parte, o meu voto é não, é contra a abertura da comissão. Celso Roberto Pegorim. Com a palavra, presidente. Chega a ser cômico ver o reconhecimento do vereador Tião Mazieiro de que ele está votando incoerentemente e também por uma questão partidária. Então, por uma questão partidária, a gente defende qualquer coisa.
beira, desculpa a expressão, mas beira a indecência. A inauguração do abrigo foi mostrada em redes sociais. Todo mundo sabia. Talvez o prefeito até soubesse, segundo informações que eu tenho, que ele não devia ter feito aquele abrigo naquele lugar. Não podia ter duas finalidades para o mesmo local. Eu também tinha, e a vereadora Cristina é testemunha disso, que na reunião passada, na segunda-feira passada, eu tinha a firme intenção de não permitir que isso fosse adiante. Porque a investigação que foi tão propalada pelos vereadores aqui, é aí que mora o grande perigo, porque, infelizmente, essa administração está pautada realmente na mentira. Porque fala uma coisa aqui, fala uma coisa no rádio, fala uma coisa na votação de um candidato, depois vai lá e faz tudo diferente. Tudo diferente. A incoerência e a mentira têm realmente prosperado nessa administração. A gente olha para o fato e diz assim, não houve má intenção. Como não teve votação aqui, o prefeito estava na rádio, ele foi lá e citou o meu nome. Eu teria feito a denúncia. Agiu como um menino irresponsável. Eu fiz a denúncia. É óbvio que ele vai ser processado. E não vai ser processado como prefeito, vai ser processado como cidadão, porque não é justo que o poder público, o povo de Dois Córregos, pague as consequências de mais um erro do prefeito. Então não vai ser defendido por um advogado público, um advogado do município, mas ele vai ter que se defender ou pedir que outro advogado o defenda. A partir do momento que ele citou meu nome, isso se torna um crime muito pior do que já estava feito. Porque a partir do momento, vereadora Amara, que a senhora falou tudo isso, e o prefeito vai no rádio e cita o meu nome, então eu me sinto ofendido na expectativa de que provem. E a melhor maneira de provar, vereadores, é abrir essa comissão. A melhor maneira de provar que foi o pastor Celso que fez alguma denúncia na Drades, numa palavra incoerente, inconsequente do prefeito, agora é abrir essa comissão. Abrindo, ouve-se todo mundo, inclusive ela citou várias vezes o prefeito aqui, de que foi ele que falou realmente, houve denúncia, então vamos lá, vamos convocá-lo para que venha e deponha, se é que ele tem coragem também. Porque tem sido desafiado a falar sobre vários assuntos, ele tem fugido de falar sobre vários assuntos. Eu não sou melhor do que ninguém para julgar ninguém, mas é preciso cuidado com as palavras. Em meia dúzia de palavras para se defender, a vereadora Mara citou que conhece a mãe do Nelson, a mãe, e ela teve problema com os filhos e com o marido. Qual é a relevância de citar os problemas da casa da dona Neguita aqui, numa reunião dessa? Qual é a relevância? Qual é a importância disso? Mais uma vez expõe. Eu não sabia que ela tinha tido problema com o marido e com o filho. Agora eu sei. E estava na internet. Desagradável demais esse tipo de coisa. É incoerência. Falta tato para lidar com a palavra. Meu voto é pela abertura da comissão. Edson Rinaldo Espírito. Sim. José Lourenço Espírito. Eu. José Eduardo Trevisan. Bom, primeiramente, né, a vereadora agora veio pedir desculpa, isso, aquilo aí, para os vereadores que se sentiram constrangidos. Quando ela publicou na internet aquilo lá, o que ela escreveu, ela não pensou nas consequências. Quantas pessoas que curtiram e comentaram aquilo lá, falando mal das nossas pessoas. Aí ela não foi lá justificar isso aí. Ela não foi lá falar que era mentira, que estava errado, que não era ver nós, que era oposição, seria nós, vereadores. Em momento algum ela falou isso. Ela teve oportunidade anteriormente, em outras sessões, de falar: moçada, já falei, errei, desculpa, fui mal, que nem o Dinho fez. O Dinho foi lá e falou: errei, uma palavra mal colocada,
Mas ele sempre pediu desculpa para a pessoa, é diferente. Agora a vereadora teve outra oportunidade na rádio, em momento algum, ela afirma que é verdade a denúncia. E nós provamos, através do ofício que veio da DRADES, com a diretora, que não teve denúncia nenhuma. Não teve, é mentira. É que nem o pastor disse, a incoerência, Tião Mazeiro, nobre vereador. Quando foi comigo, em cima de um BO, o senhor achou que tinha que abrir. Em cima do Dinho, o senhor falou que tinha que abrir. Agora da vereadora, o senhor está falando que é por causa do partido, partidário. Para onde que está? A gente fala o senso do senhor. Você pode falar, mas você também votou contra, agora votou. Eu estou falando, ela tinha que ser humilde. Não tem nada, errar, todo mundo erra. Todo mundo erra. Uma palavra mal falada, uma coisa mal colocada. Pode ocorrer qualquer tipo de coisa. Agora, quando ela colocou lá 300 pessoas curtindo e metendo o pau em nós, como é que fica? Em momento algum ela foi lá e falou, moçada, não tem nada a ver com eles. Não, estava bom, todo mundo dando risada, era nós. Aí quando a gente provou que era mentira, mesmo assim ela insistiu. Não, é verdade, não, teve denúncia, o prefeito falou, outra coisa falou. Pô, era tão fácil. Não, mas insiste. Hoje mesmo pediu desculpa, mas está falando que teve, que falou. Então, essa incoerência, essa mentira que é pregada aí pelo prefeito, pelo pessoal, as coisas que ele falam, eu não vou entrar em detalhes que o prefeito falou lá na rádio, não me preocupe isso aí. Eu vou falar, se tiver alguém que é sem caráter, que não tem ética, o único que quer é ele mesmo, né? Fazer o que ele faz, perseguidor de funcionário. Eu não vou entrar mais em detalhe com ele, porque isso aqui não está na casa, mas se tiver alguém que é sem caráter, que não tem ética, prefeito, é o senhor. Então, eu acho que tem que, eu vou votar para abrir, tem que apurar sim. A nobre vereadora já falou, vamos apurar, principalmente que falaram do pastor, agora o prefeito vai lá na rádio e fala que foi o pastor que fez a denúncia. É um motivo a mais para abrir e apurar isso aí, porque o prefeito agora tem que vir aqui se explicar também. Então eu espero que exista uma coerência. Como o Tião votou, hoje era para ele votar, não votou. Porque é partidário. Vamos ver agora a vereadora a Martinha se vai seguir a mesma coerência do senhor. Mas é um problema dela, cada um vota como quer. Tá? Volto a falar também, não tem nada com a vereadora. Ela entrou comigo em cima de um BO de ameaça. O que é um BO? Um BO é depois vir alguma coisa quando tem apuração de inquérito. Quer dizer, vocês votaram para apurar em cima de um BO. Aí tinha que apurar. O dela que provou que é um fake news, que é mentira. A diretora mandou o ofício, um papel oficial que não teve denúncia. E o senhor fala que é por causa do partido, que o senhor é presidente do PTB, que ela é do PTB, né? Então assim, como é que faz então? Então meu voto é para abrir a comissão, para apurar os fatos. José Lourenço Espírito. Com palavras. Nós tivemos, na sessão passada, um pedido de abertura contra o Dinho, já é de conhecimento de todos, né? E eu confesso que a explicação do Dinho me convenceu naquela ocasião, não porque pediu desculpa, mas a justificativa, a maneira como ele colocou o erro dele, que ele assumiu, acabou me convencendo. E votei contra a abertura da SEI. O caso da Mara, eu não vou dizer que seja o mesmo. Existem algumas diferenças, sim. Mas mesmo assim eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou votar igual eu votei na sessão anterior. Eu voto não. Amaral. Não é. É você. É Amara. A Amara, ele substitui a Amara. Não, é ordem alfabética. Ele é o último. Ah, tá. Cristina Cury. Com a palavra, presidente. Com a palavra. Na verdade, assim, meu coração está tão pesado com a morte da dona Adelaide que eu estou transtornada. Essa notícia veio agora para a gente. Tinha uma admiração, né? Sei que não está na pauta aí, mas eu estou realmente meia sem vontade de me pronunciar. Mas, no entanto, voltando aqui à nossa responsabilidade como vereadora, né? E tantas pessoas nos assistindo e querendo ouvir a nossa opinião, qual é o nosso posicionamento,
Quero dizer ao Tião que eu fiquei indignada, que sempre, quando me perguntam sobre o Tião Mazeiro, eu digo, uma pessoa sensata, educada, e eu tive o cuidado de ouvir a declaração sua, da Marta, inclusive da Mara, quando houve o pedido de cassação para o Dinho. E o Tião disse que não tinha nada contra o Trevisan, nem nada contra o Dinho, mas que ele tinha medo que pudesse ser levado isso para o Ministério Público e, de repente, ele ter alguma punição por ter ido a favor, e não deixado a pessoa se explicar. A vereadora Mara Valdo disse que é muito bom que abra-se uma SEI para dar oportunidade para o vereador se explicar e não manchar o seu nome. Até disse que era contra a cassação, mas que a SEI sim, porque ele teria oportunidade de se defender. E a vereadora Marta disse a respeito do fake news, da vergonha, da mentira, que isso estava em plenário. E aí, de repente, isso se dilui, né? Quando eu fui contra a abertura do vereador Dinho Espírito, eu deixei muito claro, né? A pessoa não pode mentir e falar a verdade no mesmo texto. O Dinho fez na verdade não foi ele, foi uma pessoa que ele pediu para fazer, uma pessoa prestou serviço. A pessoa disse da emenda parlamentar, ela coloca a lei entre parênteses, depois ela coloca a lei embaixo. Então, para nós que estamos lendo e que conhecemos, né? E também eu peguei um print da vereadora, do Rui, em relação à vereadora Marta, quando ela fazia o pronunciamento lá no São Lourenço, da entrega da verba, onde ele diz, é uma emenda da vereadora Marta. Quer dizer, é claro, nós sabemos que nós não podemos fazer emenda até esse ano, então a gente entende que é um erro. Né? Ele não quis promover a Martinha, dizendo que ela era capaz de dar uma emenda, ele simplesmente errou no texto. Então isso entre o erro, que também não deveria ter, mas não provocou ninguém, isso não ofendeu ninguém. O vereador Amaral, no momento, o Amaral teve a oportunidade de se pronunciar, e ele disse que em nenhum momento ele vê na declaração onde ela fala dos vereadores. Mas o senhor, então, não leu as respostas dos 160 e poucos comentários, onde por várias vezes nós fomos ofendidos pelas pessoas que acreditavam. O senhor não andou na rua e as pessoas enfiavam o dedo na sua cara, dizendo que o abrigo era tão bom e a gente tinha ido contra, que a gente tinha que parar com ser vergonhice. Então, quem sentiu na pele a retaliação de uma mentira, fomos nós. Fomos nós. Eu não canso de dizer para a Mara, e não vou cansar de dizer, que eu divido muito as coisas. Eu tenho a Mara como uma irmã. Pessoal, mas como uma irmã faz isso com a outra? É porque, na realidade, eu tenho uma responsabilidade como vereadora, e nem que ela fosse a minha irmã de sangue, eu não mudaria a minha posição. Porque, definitivamente, Amaral, a mentira tem que sair do cenário político. Não dá para a pessoa ir na rádio e dizer que o pastor Celso fez a denúncia. Na sequência de uma mentira, porque se ele tivesse feito a denúncia, e essa denúncia estivesse comprovada, teria um documento. A Fátima da Andrade teria escrito, não, quem fez a denúncia foi o pastor. Então é uma infantilidade, uma imaturidade, uma maldade. É uma maldade ficar proliferando mentiras consequentemente em cima da oposição. Eu tive a oportunidade de me reunir com algumas diretoras e parece que nós somos realmente monstros, que nós estamos aqui para prejudicar o prefeito. Você foi um vereador, eu acompanhei em vídeos as suas posições e disse hoje para o Maurício que eu admirava a forma com que vocês faziam, mesmo batendo no suposto time que hoje eu faço parte, porque vocês faziam o papel de vereador, vocês fiscalizavam. Você principalmente era bastante contundente, o Rui também. E agora que nós fazemos esse exercício da fiscalização, somos tomados como perseguidores e como mentirosos e como que temos capacidade de denunciar um abrigo. Então o assunto é muito sério e a investigação tem que ser feita e que a gente aprenda. Definitivamente, como o pastor acabou de falar, pronunciamos as palavras vereadora, sem pensar. Por favor, de acordo com o regimento interno, são 5 minutos. Ok, então é isso. Eu peço que eu voto para que abra, para que se tenha coerência, no sentido de que o decoro, falando mal de próprios vereadores, né? E é isso. Muito obrigada. Marta Maria Vicky Martins.
nobres vereadores, internautas, mais um dia triste e lamentável para esta casa. Mas eu quero aqui registrar. Ah, pois não. Mas eu quero aqui registrar que nessa casa sempre fui a favor que os acusados tivessem a oportunidade de se defender, que se apurasse os fatos. Sempre fui a favor da investigação, do inquérito, antes do julgamento. Seja esse a favor ou contra o acusado. Sendo assim, em nome da coerência, contra o oportunismo, contra a falta de ética e contra a esperteza, meu voto é a favor da SEI. Eu acho que eu tenho que ser coerente com o meu voto, como sempre fui nessa casa. Entendo e respeito a posição dos meus colegas. E acho que nós precisamos realmente começar a ponderar situações, porque o povo precisa de trabalho, e trabalho é projeto de lei, e também a parte de realmente ver o que está acontecendo dentro da prefeitura, as obras que estão sendo feitas. Esse é o meu voto. Eu voto pela abertura da SEI. Amaral? Rogério Amaral. Rogério Amaral, desculpa. Imagina, senhor presidente, primeiramente quero parabenizá-lo pela forma que conduziu a sessão em respeito ao regimento interno, mas pelo que eu percebi, a SEI já tem a maioria dos votos, né? Já. Então, é o seguinte, a minha análise é em cima do regimento interno. Não que eu queira tumultuar, eu não vim aqui para isso. Eu até gostaria de aproveitar esse momento para a gente tentar partir para um caminho diferente, um caminho que venha a ser mais produtivo, né, do que oneroso, com ofensas e tudo mais. Eu só fiz algumas observações no regimento interno, embora o senhor muito bem já explicado as leis, né, aí em sincronismo, né, com o regimento interno. Eu tenho aqui que eu separei o artigo 73 do regimento interno, e eu vou fazer a leitura. Se qualquer vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade. Aí nós vamos para o inciso 6, que diz o seguinte: a proposta de cassação do mandato, por infração ao disposto do artigo 7º, item 3, do Decreto-Lei Federal 201, de 27/2 de 1967. Quando cita, então, esse decreto, eu tive o cuidado de separar o que diz esse decreto. Inciso 3, artigo 7 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, inciso 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro em sua conduta. Então vamos lá. Decoro parlamentar. Comportamento decente, com excesso de pudor, decência, respeito às normas morais, dignidade
ou seja, agia com decoro parlamentar, forma correta de se portar, ação correta, postura, maneira de agir ou falar, o que denota pudor, resguardo, moralidade. Eu assisti todos os cara a cara, senhor presidente, e eu ouvi um dos vereadores, né, dizendo que veio até a Câmara com máscara de Pinóquio, porque quis protestar contra a vereadora. Então, isso, além de ofensivo à vereadora, que ainda não foi condenada pela SEI nem investigada, já tratada como mentirosa, embora se tenha a prova da DADES de que a informação não foi formalizada, a denúncia, né? Mas eu acho que foi muito prematuro qualquer tipo de reação no sentido de protestar o nobre colega. Então, ao meu ver, e a minha análise, eu certamente, isso é certeza, que houve sim falta de decoro parlamentar a quem participou da reunião na Câmara e, em forma de protesto, na intenção de humilhar uma nobre par, uma vereadora que estava aqui compondo o plenário com os senhores. Essa é a minha opinião. Mas o meu voto é não, e vou justificar por quê. Acredito que são 2 pesos, 2 medidas. A balança tem que permanecer equilibrada. Se houve falha de um lado, houve falha do outro, então o meu voto é não, porque se não se julga os que erraram anteriormente e cometeram o crime, vamos dizer assim, né? A falha, né? Vamos falar assim, feriram os regimentos, lei, né? O regimento interno. Então, eu acho que para acabar com essa discussão, né, com esse clima tenso, o meu voto é não. Só para comentar, fazer um comentário, né, antes do resultado da decisão aí, da votação, me informaram agora aqui que, até só vou comentar porque o senhor acabou comentando aí também. Acho que foi só o senhor que comentou, mas enfim. Que no programa Transnotícias hoje, parece que a Fátima, a diretora da DRADES, deu uma entrevista lá, e parece que no vídeo, eu vou assistir também, estou falando que comentaram aqui comigo, também vou assistir quando chegar em casa, mas parece que na entrevista que ela deu para o jornalista Arthur Filho, foi que não houve denúncia, né, que ela já tinha respondido, nem ligação, nem informal, né. Parece que ela comentou lá que o prefeito mudou porque ele quis, que ninguém poderia ficar no mesmo lugar. Alguma coisa assim. Também só quero comentar porque eu quero ver antes de ficar falando também, né? Mas, enfim, se for verdade isso mesmo, é complicada a situação também, né? Encerrada a votação, eu proclamo o seguinte resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Por maioria de votos, a representação por quebra de decoro parlamentar, apresentada pelo cidadão e eleitor Nelson de Almeida Júnior, em face da vereadora Mara Silvia Valdo, foi recebida. Votaram favoravelmente ao recebimento da representação os vereadores Celso Roberto Pegorim, Edson Rinaldo Espírito, José Eduardo Trevisan, Maria Cristina Cury e Marta Maria Wick. E votaram contra o recebimento José Lourenço Espírito, Alceu Antônio Maziero e Rogério Augusto Barbosa do Amaral. Uma vez que a representação foi recebida pelo plenário, será de imediato elaborado o sorteio dos 3 membros que integrarão a comissão processante, que já ficará automaticamente constituída, e os 3 membros também já escolherão o presidente e o relator da comissão processante. Esclareço que o membro que for escolhido presidente da comissão processante será o responsável pela abertura e pela tramitação do processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, que terá o prazo máximo de 90 dias para ser concluído. Prazo esse contado a partir da notificação da representada para a apresentação da defesa prévia. Feito esse esclarecimento, vamos então dar início ao sorteio dos vereadores que integrarão a comissão processante. Solicito ao servidor da casa, aí, o Juninho, Júnior Nicoletti, que traga o material para sorteio. Pela ordem, presidente. Qual a palavra? Não sei se
É permitido o vereador abrir mão de participar do sorteio? Ou não? Não é, Não. Zé, até isso teve algumas... Na segunda-feira alguns vereadores também consultaram sobre isso, fomos até o jurídico também, eles falaram que já está sendo sorteio, porque se for assim, né, vamos levar que vai que todos, ninguém quer, e a denúncia foi apresentada, né, então... Aí deixa os três aí também. Não, pode chacoalhar, fica à vontade. Vou jogar um aqui, o Marcelo Dias. Isso por vez eu chacoalho no outro. José Lourenço Espírito. Então vai. Esse, por favor, deixa eu. Se fosse para ganhar a rifa, você não chegava. José Eduardo Trevisan. Nossa, José. Você não vai. Marta Maria Vieck Martins. Marcelo, só abre os outros nomes para confirmar que está todos os três aqui, então. Aí esses quatro não foram sorteados. Nelson Reinaldo Espírito. Celso Roberto Pedorim. Alceu Antônio Mazieiro. E a Maria Cristina Cruz. Foram então sorteados como membros da comissão processante os vereadores José Lourenço Espírito, José Eduardo Trevisan e Marta Maria Vieck Martins.
Solicito então aos vereadores sorteados que escolham entre si o presidente e o relator da comissão. Se quiserem ir na sala, lá, conversarem, pode vocês três. Presidente, não sei se é possível, mas se for possível, eu já me coloco como não interessado na presidência e indicaria a Marta como presidente. Minha vontade seria essa. Vocês três se... Eu prefiro conversar lá. Pode vocês três ali na sala, ali vocês conversam lá. Vereadora, por favor, deixa... Rapadura doce, mas não é mole, não. Nossa, a televisão puxou ar, não. Já resolveu tudo. Fique então deliberado que a comissão processante constituída é composta pelos vereadores Trevisan, presidente, Zé Lourenço, relator, e Martinha da Saúde, membro. Desejo um bom trabalho aos integrantes da comissão. Quero agradecer ao nobre suplente Rogério Augusto Barbosa Amaral por ter deixado seus afazeres pessoais para comparecer a essa sessão e cumprir a nobre missão de substituir a vereadora impedida de deliberar sobre a matéria. Muito obrigado, vereador, pela colaboração. Hein? Peço agora que o senhor deixe o plenário para que a vereadora possa reassumir o seu lugar. Valeu, boa noite, Rogério. A fim de dar formal ciência à representada, reitero a proclamação do resultado da votação, que foi o seguinte: por maioria de votos, a representação por quebra de decoro parlamentar, apresentada pelo cidadão eleitor Nelson de Almeida Júnior, em face da vereadora Mara Silvia Valdo, foi recebida. Fica também a vereadora representada cientificada de que foi constituída a comissão processante e que a mesma ficou assim composta: presidente, vereador Trevisan, relator José Lourenço e membro, vereadora Martinha. Nada mais havendo, dou por encerrado o nosso expediente. Declaro aberta a nossa ordem do dia. Inicialmente, informo que as comissões permanentes competentes exararam pareceres conjuntos ao projeto de lei do Executivo, substitutivo do projeto 55/2020 e também ao projeto de lei do Executivo 56/2020. E os mesmos são todos favoráveis. Prosseguindo, vamos dar início às nossas deliberações em discussão e votação única. Vamos iniciar deliberando sobre o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 55/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a formalizar parcerias por meio de termos de fomento e ou termos de colaboração com as entidades que especifica, para repasse de recursos e da outras providências. Primeiramente, eu coloco em discussão o referido projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra. Com a palavra, vereador. Eu queria dizer que desse 250 mil, que foi uma emenda que eu consegui junto com o Ricardo Izarro, deputado,
Então, estou muito feliz, queria agradecer ele. Desses 50 mil, de 250 mil, 70 mil vai ser para o Arevu, 70 mil para cada criança, 40 mil para o Lar São Vicente de Paula, 40 mil para papai e 30 mil para Casa Abrigo. Então, isso aqui era uma coisa que fazia tempo que a gente estava lutando para essas entidades. É lógico que tem mais entidades, na medida do possível a gente está tentando correr atrás, mas eu queria agradecer muito ao deputado Ricardo Izar, por mais uma vez atender o pedido e atender o pedido para essas entidades que é tão carentes, que estão necessitando dessa verba aí. Conversando com o Zé Cláudio, ele falou, Trevisan, assim que votar, após alguns procedimentos, a verba estará em breve na conta das entidades. Então a gente fica muito feliz em poder ajudar essas entidades que são muito carentes, que elas precisam demais dessa verba. Então eu queria mais uma vez, deputado federal Ricardo Izar, um parceiraço de Dois Córregos, agradecer esses 250 mil que vai vir para as entidades. Gostaria de parabenizar o vereador Trevisan e o deputado federal Ricardo Izar também, que muito ajuda a nossa cidade há anos aí, a pedido do vereador Trevisan. E parabéns, Trevisan. Encerrada a discussão, vamos passar à votação única do projeto. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora deliberar também discussão e votação única sobre o projeto de lei número 56 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Primeiramente, eu coloco em discussão o projeto. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, vamos passar à votação única. Informo que o quórum para aprovação desse projeto é de maioria absoluta simbólica. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse projeto permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra. Eu gostaria de pedir para que fosse consignado em ata, na ata da sessão, a respeito da proposta que foi feita por mim sobre as emendas impositivas, que fosse colocado, que constasse na ata da proposta, que fosse retirado 1.2 como um todo do orçamento. E queria pedir também que fosse consignado, que fosse colocado na ata da sessão de hoje, que ao término da sessão de segunda-feira à noite, foi dado como cancelada, assim como diz aqui na convocação. Essa convocação se faz necessária, pois a 10ª sessão ordinária, que deveria ter sido realizada no último dia 10, como é de conhecimento de Vossa Excelência, foi cancelada, sendo os atos inicialmente praticados tornados sem efeito. Enfim, a convocação como um todo, que a sessão de segunda-feira do dia 10, ela não foi suspensa e reaberta, ela foi cancelada e foi marcada outra hoje para o dia 12. O segundo pedido, tudo bem. Agora o primeiro, acho que não tem um porquê, porque a gente fez uma reunião, a gente nem estava em sessão, Tião, na hora que a gente estava discutindo sobre a emenda parlamentar. Então nem teve ata, nem... Geralmente coloca em ata é o que está na sessão, né? O segundo pedido, tudo bem. Agora o primeiro, não tem como colocar. Nem sei onde eu estava aqui, ó. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, né, de lei do Executivo número 56, 2020, permaneçam como estão. Aprovado. Informo que não há projetos pautados para serem deliberados em discussão em primeira votação, nem em segunda votação. Antes de encerrar nossa ordem do dia, eu convoco todos os vereadores dessa casa para a 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a nossa ordem do dia. De acordo com o ato da mesa diretora número 11 de 2020, continua temporariamente suspensa a parte da sessão ordinária referente à explicação pessoal. E antes de encerrar, só gostaria de prestar aí nossas condolências em nome dos 9 vereadores aí, para a família Faulinha aí, né? Infelizmente a dona Delail Faulinha aí, né? Veio a falecer. Uma mulher guerreira aí, né? Que muito ajudava a nossa cidade de Dois Córregos também.
Então, acho que é em nome dos 9 vereadores aqui, em nome da Câmara Municipal, desejar meus sentimentos para a família aí. Presidente, posso? Pode, Uma com a parte? palavra. Hoje teve uma página até que, inclusive, pôs que ela havia morrido de Covid. Aí, depois, essa página corrigiu. Então, eu acho que a gente tem que tomar realmente muito cuidado com o que se posta nas mídias. Redes sociais. Porque isso pode prejudicar as pessoas, pode prejudicar os familiares. É uma coisa muito séria. Então, eu acho que a gente tem que não cometer esses erros para a credibilidade acaba caindo, né? Então, foi uma forma mentirosa, depois eles corrigiram, mas não foi isso que aconteceu, então fica muito ruim para a nossa cidade ver essas fake news aí, essas páginas denegrindo a imagem das pessoas. Com certeza, vereadora. Desculpa. Com a palavra, pastor. É um segundo só, é só para corroborar isso que a Marta falou. É muito importante isso, porque a história do Covid já é trágica por si própria, certo? Já é trágica por si própria. Se a gente começar a perceber uns excessos e a gente não é informado, nós começamos a achar que está pior do que está, e realmente já não está bom. Então, a coerência naquilo que é publicado, pelo menos esclarece. Eu mesmo estava pensando, se você não falasse agora, Marta, eu também não estava sabendo. Então, eu acho que isso é importantíssimo, esse cuidado é necessário. Só isso, obrigado. E mesmo que seja, né, pastor, eu acho que é uma falta de consideração com a família. Eu acho que cada um com seu propósito. Uma exposição desnecessária. Uma exposição desnecessária. Nada mais havendo a tratar, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.